Se detectado precocemente, o câncer de estômago é quase 100% curável, por isso é crucial prestar atenção a esses sinais e sintomas, bem como aos métodos de prevenção, melhores exames e fatores de risco, além do que evitar e quais ações tomar. Antes da refrigeração, quando os alimentos eram preservados com sal, era o câncer mais mortal do mundo. É vital anotar todas as dicas e informações científicas que compartilharei neste vídeo. Lembre-se, isso não é minha opinião, mas o que a ciência nos diz. Começarei pelos sinais e sintomas e depois discutirei como reduzir o risco de câncer de estômago. Os sinais incluem sempre se sentir cheio. Conhecida como sensação de plenitude, você se sente empanturrado após comer pouco, sem causa aparente. Não é um vírus que você pegou, por exemplo. Não é como se você estivesse doente por algo, nem como se estivesse tomando antibióticos. O que às vezes pode causar essa sensação de estar cheio é apenas aquela sensação de não querer comer mais. Fezes escuras. Aqui está um grande ponto. Muitas pessoas passam por isso e acabam atrasando a descoberta da doença. Fezes escuras e com cheiro forte. O que isso pode significar? Pode indicar sangramento intestinal. Melena é o termo médico para fezes contendo sangue digerido. Muitas pessoas pensam: se minhas fezes estão mais escuras, pode ser sangramento, então vou fazer um teste de sangue oculto nas fezes. Isso é um grande erro, porque o sangramento do tumor costuma ser intermitente. O que significa isso? Ele sangra um pouco, depois sangra novamente, não sendo um sangramento contínuo que apareça nos exames. Se você suspeita de sangue nas fezes escuras, uma endoscopia digestiva alta é necessária para examinar o estômago. Se a endoscopia for normal, outros exames, como a colonoscopia, podem ajudar no diagnóstico da melena. Para a detecção do câncer de estômago e o diagnóstico precoce, a endoscopia digestiva alta é o melhor exame. Não há alternativa de teste de sangue, como marcadores tumorais, para esse propósito. Esses testes não substituem a endoscopia gastrointestinal. Exames como o CEA, um marcador tumoral, são falados, mas não indicam a presença de câncer isoladamente. Esse teste não serve para diagnóstico. Não confie em testes de sangue oculto ou marcadores tumorais para supor que está tudo bem. Para o câncer de estômago suspeito, a endoscopia digestiva alta é o exame principal. Isso é crucial porque muitos não apresentam todos esses sinais clássicos que estou mencionando. Nos estágios iniciais, os sintomas podem ser leves ou até inexistentes. À medida que a doença avança, os sinais e sintomas começam a aparecer de forma mais evidente. Por isso, é vital fazer o melhor exame desde o início e não se deixar enganar por falsas esperanças de outros testes. Esses testes são bons, mas para o câncer de estômago, a endoscopia é fundamental. O terceiro sinal: fadiga, perda de apetite e falta de ar. Por quê? O câncer pode causar anemia não só por sangramento, mas também por questões inflamatórias. Se você tiver anemia, experimentará esses sinais e sintomas. São sintomas relacionados à diminuição da hemoglobina e do hematócrito, que indicam anemia. O sangue não pode ser oxigenado adequadamente, levando à redução da capacidade física, palidez e fadiga constante. Por isso, a anemia deve ser investigada por meio de um hemograma, que pode avaliar a produção de células germinativas e a contagem geral de células. Nesse caso, o hemograma pode ajudar a verificar a anemia. É sempre importante investigar a causa da anemia, sendo o sangramento uma possível causa. Sensação de queimação e indigestão. Parece que algo está queimando por dentro. Muitas vezes, essa queimação vem de problemas comuns, como a doença do refluxo gastroesofágico. Um pouco de ácido do estômago volta para o esôfago, causando essa sensação de queimação. Mas outras condições, incluindo o câncer de estômago, também podem causar esse sintoma.
O sinal número 5 é o mais estranho, frequentemente ignorado pelas pessoas, e ocorre em estágios mais avançados. São os linfonodos inchados, aqueles pequenos nódulos que crescem durante infecções. Isso também pode acontecer com o câncer de estômago, não apenas próximo ao estômago, mas também nas axilas e áreas da clavícula. Esteja atento a esses linfonodos inchados e faça exames. Claro, é normal após uma gripe recente, pois os linfonodos incham com infecções. Já notou isso quando tem amigdalite, por exemplo? Já viu como os linfonodos próximos à boca e ao pescoço incham? Se esses nódulos estiverem inchados sem uma infecção, é preciso investigá-los. Perda de peso inexplicável. O câncer pode causar náuseas, vômitos e até sangramento diário, o que complica a questão e você pode acabar comendo menos também. Voltando ao sinal número 1, você se sente cheio e inchado com facilidade. Então, tome cuidado com isso. O que conta como perda de peso? Uma queda inexplicável no peso. Geralmente consideramos uma perda de 10% do peso corporal em 6 meses, sem explicação. Se você estiver perdendo peso sem mudar a dieta ou os exercícios, procure um médico. Isso pode não ser câncer de estômago, mas pode ser outro tipo de câncer, dor na boca do estômago e sensação de inchaço. Isso também pode ocorrer devido ao câncer de estômago. Há algo que frequentemente vejo na prática. Quando a dor no estômago começa, obter um diagnóstico é crucial. As pessoas começam a tomar inibidores da bomba de prótons, como omeprazol, por conta própria. Esses medicamentos não causam câncer diretamente. Houve um grande debate na medicina sobre se esses medicamentos poderiam aumentar o risco de câncer de estômago, mas agora sabemos que não. Mas por que houve esse debate? Muitas pessoas ainda acham que esses medicamentos causam câncer. Por quê? Quando sentem azia, queimação ou inchaço, começam a tomar esses medicamentos imediatamente. Elas pensam, não quero essa dor, então vou tomar algo. Isso pode atrasar o diagnóstico adequado. Suponha que você tenha uma lesão em estágio inicial, causando dor, inchaço e azia. Se você tomar medicamentos que aliviem parcialmente os sintomas, isso atrasará a realização do exame adequado, que é a endoscopia gastrointestinal. Vejo isso com frequência. Então, aqui está a primeira dica. Na verdade, a segunda dica. A primeira dica é sobre exames. A segunda dica é: não tome medicamentos para os sintomas sem saber a causa primeiro. Consulte um médico e pergunte diretamente: por que estou com esses sintomas? O que está acontecendo comigo? Muitas vezes, você recebe medicamentos sem saber para o que servem, quanto tempo deve tomá-los, e pode acabar mascarando uma condição mais grave. Portanto, é crucial saber e conversar diretamente com seu médico. Pergunte. Eles não se recusarão a responder. Obter um diagnóstico é vital, porque quanto mais cedo você descobrir a doença, melhores são as suas chances de recuperação. De fato, muito maiores quando se trata de câncer de estômago. Agora, como podemos preveni-lo? O que podemos fazer para evitá-lo? Quais são os fatores de risco? Existem fatores de risco que chamamos de não modificáveis, fatores que não podemos realmente mudar. Fatores modificáveis são aqueles sobre os quais podemos agir. Não vou focar muito nos não modificáveis, mas o que são eles? Por exemplo, homens têm maior risco. Pessoas com tipos sanguíneos A ou AB. O tipo O pode oferecer certa proteção em comparação com esses dois. O tipo A pode aumentar o risco em 19% e o AB em 9%. Mas não vamos nos deter muito nisso. Também há a genética e o histórico familiar. Se você tem parentes próximos que tiveram câncer de estômago, pode haver um gene ligado a isso. Nesse caso, você deve realizar exames preventivos mais cedo. A recomendação geral é fazer exames 10 anos antes da idade em que o parente de primeiro grau foi diagnosticado. Por exemplo,
Se seu pai teve câncer aos 49 anos, você deve fazer uma endoscopia aos 39 anos. Outro fator que não podemos mudar, embora desejássemos, é a idade. O câncer de estômago é mais comum em pessoas com mais de 65 anos. Como se proteger? Dividi isso em 8 tópicos para facilitar a discussão. O primeiro fator de risco evitável: o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Quando digo não fumar, quero dizer zero tabaco. O tabagismo aumenta muito o risco de câncer de estômago, não apenas de pulmão, mas também de outros tipos de câncer. Evite alimentos muito salgados e processados. O excesso de sódio e alimentos processados aumentam o risco de câncer de estômago. Curiosamente, sabemos que a ingestão média de sal e sódio é o dobro do recomendado pela OMS. Isso não ocorre apenas nos Ecraqueua ou na Europa, mas também em outros países, como Brasil e Argentina. O consumo excede bastante o limite recomendado de 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio. Evite alimentos com conservantes, especialmente nitratos e nitritos. Alimentos como mortadela, presunto, salame e peito de peru contém esses conservantes que estão ligados ao aumento do risco de câncer de estômago. Estudos mostram que consumir carnes processadas 3 vezes ou mais por semana já eleva o risco. Obesidade e sedentarismo. O tecido adiposo é metabolicamente ativo e pode alterar o metabolismo, aumentando o risco de câncer. Cirurgias gástricas prévias, como a bariátrica, também elevam o risco. A bactéria H. pylori, estima-se que 50% da população mundial tenha essa bactéria, que pode ser contraída por meio de água contaminada. Ela está associada a inflamações e aumento do risco de câncer de estômago, mas é um fator reversível com antibióticos. Pólipos gástricos, frequentemente detectados durante a endoscopia, também são fatores de risco. Dieta pobre em frutas e vegetais. Uma dieta com baixa ingestão de fibras afeta não apenas os intestinos, mas também o estômago. Estudos mostram que frutas ricas em vitamina C podem ajudar na prevenção do câncer de estômago. Você pode começar a fazer mudanças hoje.